Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Bueno aqui em mais um vídeo sobre interpretação bíblica que nós vamos estar fazendo aqui hoje. E o tema desse vídeo é: Jefté sacrificou a sua filha? Sim ou não? Antes de tudo, antes da gente já entrar no vídeo, quero te pedir, se inscreva nesse canal. É muito bom ter você acompanhando o nosso trabalho. Isso é um grande incentivo para a gente continuar produzindo vídeo. E também já deixe o seu like. Quanto mais like tiver, mais o YouTube vai impulsionar para as pessoas estarem assistindo. Tá bom, gente? Já faça isso agora e puxa a vinheta. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel. Juízes capítulo de número 11, versículo de número 39. O texto de Juízes, do capítulo 11, do versículo de número 31 ao versículo 40, traz uma problemática que tem levantado na história da igreja muito debate acerca de como se vê esse texto. Se você não conhece a história de Jefté, eu peço que você leia o capítulo 11 inteiro e depois volte para esse vídeo. Eu não vou estar falando muito sobre Jefté antes desse voto, porque tomaria muito tempo no vídeo. Mas eu quero estar conversando com vocês sobre duas interpretações que há acerca desse texto. Jefté sacrificou a sua filha ou não? Essa é a grande indagação. Quando nós vamos para Juízes capítulo de número 11, versículo de número 31 ao 40, nós temos os defensores da primeira linha de interpretação, que aqui eles dizem que Jefté não sacrificou a sua filha. E eles têm várias argumentações para provar isso. O primeiro argumento que ele se utiliza é que no caso de Abraão, Deus ele interviu e não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho, Isaque. Então eles pegam essa analogia do livro do Gênesis e jogam para o livro dos Juízes e dizem assim, que se Jefté tentasse sacrificar sua filha, Deus ia intervir, assim como Deus interviu também com Abraão. Eles também dizem outra coisa, que no caso do voto de Jefté, que foi um voto precipitado, foi um voto errado, no Antigo Testamento houve outra pessoa que também errou nos seus votos. Eles mencionam o caso de Saul. Saul, quando ele estava numa guerra contra os filisteus, ele fez um voto diante de todo Israel que quem comesse naquele dia seria morto. E o seu filho, Jonatas, vai e prova um pouco de mel. Saul tinha que cumprir aquele voto matando o seu filho, mas todo Israel interviu e não deixou que Saul cumprisse o seu voto. Então, os defensores dessa primeira linha de interpretação, eles dizem o seguinte: assim como o povo não deixou Saul cumprir o seu voto, assim também no tempo de Jefté, o povo que estava ao seu redor não deixaria que ele cumprisse aquele voto que ele tinha feito. E é interessante que tem bons defensores dessa primeira linha interpretativa. Por exemplo, há o Norman Geisler, que é um teólogo preferido que eu gosto muito. Veja o que ele diz. Primeiro, ele tinha a consciência da lei contra o sacrifício humano. E se essa fosse a sua intenção quando fez o voto, um sacrifício humano, ele saberia que isso teria sido uma clamorosa rejeição da lei de Deus. Aqui, Norman Geisler está falando sobre Jefté. Ele está dizendo que Jefté ele tinha consciência acerca da lei de Deus e que Deus não aceitaria esse tipo de sacrifício humano. Norman Geisler continua dizendo ainda. Em segundo lugar, o texto não diz ter ele realmente matado sua filha, como holocausto. Isso é apenas inferido por alguns porque ele tinha prometido que quem quer que primeiro saísse da sua casa seria oferecido a Deus em holocausto. Como Paulo mostrou, os seres humanos devem ser oferecidos a Deus como um sacrifício vivo e não como um sacrifício de mortos.
Norman Geisler, então, ele faz uma junção de textos do Novo Testamento com o texto do Antigo Testamento, mostrando que não houve um holocausto ali sobre a filha de Jefté. Não. Na linha de Norman Geisler, que ele vai nessa primeira interpretação, ele expõe que o mais correto ali é ver que a sua filha se tornou virgem para sempre. E eles usam vários textos do Antigo Testamento, como o de Êxodo e como o de 1 Samuel, para mostrar que houve mulheres que ficavam no tabernáculo, se dedicava ao serviço ao Senhor. Há um outro defensor também dessa interpretação, que é o Henry Wisber. Veja o que ele diz. Um homem, Jefté, que havia recebido o poder do Espírito, Juízes capítulo 11, versículo 29, e que possuía um compromisso sério com o Senhor, Juízes 11, 11, teria mesmo chegado a fazer esse voto? Vocês percebem que a argumentação do Wisber é o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e o capacitou ele para que ele fosse contra os filhos de Amon. E uma pessoa que, segundo o próprio Wisber, está mencionando, Jefté era um homem que tinha um compromisso com Deus. E vai dizer assim, como que pode um homem que recebeu o Espírito, um homem que tinha acabado de receber o Espírito Santo, ter feito um voto, ter cumprido um voto assim, tão horrível aos olhos do Senhor? O Wisber ainda continua. Uma vez que foi recebido pela filha, Jefté a consagrou ao Senhor para servi-lo no tabernáculo. Ela permaneceu virgem, o que significa que não teve a alegria de se tornar mãe, nem de dar continuidade à herança do pai em Israel. Percebe-se aqui que o Wisber ele vai colocar que o lamento ou a celebração que tem no versículo de número 40, que ela foi obediente em se servir na casa de Deus. Essa é a primeira linha interpretativa que tem desse texto. Os proponentes dessa interpretação ainda mencionam o livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, falando sobre os heróis da fé, vai falar ali o caso de Jefté, e vai elencar Jefté como um dos heróis da fé. Então eles dizem assim, se Jefté realmente tivesse sacrificado a sua filha, se Jefté tivesse realmente apresentado a sua filha em holocausto, o autor aos Hebreus não faria citação a ele. Você pode ver que esse é um tipo de argumentação que parece válida e tem muitos proponentes que, por exemplo, Norman Geisler, que eu gosto muito, ele faz defesa dessa linha interpretativa. Eu quero estar apresentando agora uma segunda visão que é a qual eu defendo, que realmente Jefté sacrificou a sua filha. E da onde que surge esse tipo de interpretação, Felipe? Bom, para nós, quando nós olhamos o texto, eu acredito que o texto ele é claro em falar sobre isso. Quando nós lemos o versículo de número 39, veja o que ele diz. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel. O versículo de número 39 fala que após a filha de Jefté voltar das suas lamentações que fez no monte depois de 2 meses, ela vem até seu pai e seu pai cumpre nela o voto que tinha feito. Qual é o voto que ele tinha feito? O versículo de número 31 responde isso. Olha o que o versículo de número 31 diz. Aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Se o versículo de número 39 está dizendo que Jefté cumpriu na filha dele o voto que tinha feito, o versículo de número 31 responde que o voto que ele tinha feito era oferecer em holocausto. Holocausto significa na palavra hebraica um sentido de oferta queimada. É diferente de você fazer uma dedicação ao Senhor no sentido de que Ana fez com Samuel. Ana, ela pegou Samuel e dedicou Samuel na obra do Senhor. Ela não usou essa palavra holocausto, porque essa palavra holocausto só se remete a uma oferta queimada.
Então, o versículo de número 39, ele está condizendo, ele está respondendo o que aconteceu no que ele tinha falado no versículo de número 31. E outra coisa, a objeção que a primeira interpretação levantou, que se Jefté tivesse oferecido a sua filha em sacrifício, Deus ia intervir, porque Deus não recebe oferta, Deus não recebe sacrifício humano. Isso é uma verdade. Deus ele não recebe mesmo. Eu concordo com vocês. Mas o que acontece? O fato de Deus ele não aceitar sacrifício humano não quer dizer que Deus não permita. Por exemplo, Deus ele não aceita o meu e o seu pecado, mas Deus ele permite que nós pecamos. No mesmo caso foi Jefté. E outra coisa, Deus interviu no caso de Abraão porque a responsabilidade estava toda sobre Deus, porque foi Deus que pediu. Agora, no caso do Jefté, não foi Deus que pediu, foi ele que se precipitou, ele que atravessou na frente e fez esse voto errado. Por isso que Deus ele não interviu ali. Outra questão, foi falado sobre a questão de Saul, que no tempo de Saul, o Israel inteiro interviu. Mas são dois casos diferentes, porque no período de Juízes nós estamos vivendo um tempo muito tenebroso. O texto sagrado vai dizer que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então era um tempo em que o povo desconhecia as leis do Senhor. O Henry Risber, ele vai comentar acerca de que Jefté, ele conhecia as leis de Deus, mas isso não temos comprovação de que isso é verdade. O Henry Risber, ele usa alguns versículos. Veja, Juízes capítulo 11, versículo 29 e Juízes 11, 11. Nesses versículos, o Risber diz que Jefté possuía um compromisso sério com o Senhor, e ele cita os Juízes 11, 11. A questão de Juízes 11, 11 não está dizendo que ele tinha um compromisso sério com o Senhor. Se vocês for ler o texto atentamente ali, vocês vão perceber que ali, na verdade, ele só está invocando o nome do Senhor diante daquele compromisso, diante daquela reunião que ele está fazendo com o povo. E era muito comum isso acontecer, Deus confirmar compromissos no meio do povo. Mas não quer dizer que Deus estava de acordo com ele. Outra coisa que foi falada, que ele diz assim que Jefté havia recebido o Espírito do Senhor, o capacitou. Jefté, com o Espírito do Senhor, não poderia ter cumprido um voto tão horrendo assim. Mas eu gosto muito das palavras do John MacArthur, que o John MacArthur ele é fenomenal para falar sobre isso. Veja o que ele diz. O fato de que o Senhor graciosamente capacitou Jefté à guerra para o bem de seu povo não significa que todas as decisões do guerreiro tenham vindo da sabedoria de Deus. Eu concordo muito com o John MacArthur nessa frase, porque só porque o Espírito de Deus vem sobre o homem não quer dizer que o homem se torne inerrante, não quer dizer que o homem não vai errar nos seus votos, naquilo que ele fala e nas suas atitudes. Então querer dizer que só porque o Espírito de Deus veio sobre Jefté, que Jefté não teria feito um voto daquele ou que teria cumprido o voto daquele, não tem cabimento diante de toda a nossa experiência e diante de todos os outros textos bíblicos. Há algo interessante ainda nesse texto que eu quero frisar aqui para vocês, que a primeira posição falou sobre o caso de Hebreus, que Hebreus cita lá Jefté, mas o autor Hebreus não está fazendo uma citação de pessoas que não erraram. Ele cita Davi. Davi, nós sabemos o erro que ele fez, nós sabemos a gafe que Davi cometeu matando Urias para ficar com a esposa dele. Então, quando o autor hebreu cita o caso de Jefté, ele não está colocando ele como uma pessoa que não errou, não. Só está mostrando os atos de fé que esses grandes homens tiveram. Uma outra problemática que eu coloco aqui como uma problemática histórica é acerca da interpretação desse texto. Até o século X, esse texto só era visto entre os judeus e entre os cristãos como Jefté realmente ofereceu a sua filha em holocausto.
só mudou esse tipo de interpretação, mostrando que ela virou uma virgem perpétua ali, a partir do Rabino Kinshi, que ele viveu entre o século XI e o século XII. Nesse período ali, que ele, usando de um método interpretativo alegórico, que ele começou a dizer que ali não houve holocausto, mas durante toda a história da igreja e do judaísmo se interpretava assim. Veja essa descrição de um documento judaico que ele diz: Um homem não podia oferecer seu filho ou sua filha como holocausto, conforme Jefté fez, o qual não consultou Finéias, o sacerdote, pois se tivesse consultado a Finéias, ele poderia tê-la redimido por um certo preço. agora, observe o que Flávio Joséfo diz sobre esse texto de Jefté. Olha o que ele diz: o infeliz pai não teve dificuldade em conceder esse pequeno favor, e depois desse tempo sacrificou a vítima inocente que Deus não desejava dele e que nenhuma lei obrigava a oferecer. Mas ele quis cumprir o seu voto sem considerar o juízo que os homens poderiam fazer de sua ação. Flávio Joséfo, que um judeu que viveu no primeiro século depois de Cristo e que era contemporâneo dos apóstolos, está dizendo que Jefté realmente sacrificou a sua filha. E outra coisa, há várias provas, até dentro do próprio texto, que nós percebemos isso, que houve um sacrifício ali da parte de Jefté. Eu acho que o versículo de número 40 é um versículo que também responde muito a isso. Veja o que ele diz. Ele diz assim, ó, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, a gileadita, por 4 dias do ano. Ou seja, elas iam lamentar. Esse tipo de palavra que é usada aqui, por causa da palavra no hebraico, os defensores da primeira interpretação tendem a dar vários significados para ela, que ali significa celebrar, que é uma questão de festa, e não no sentido de luto, como nós vemos aqui, que essa tradução coloca como lamentar sobre a filha de Jefté. Eles tentam colocar como celebrar, porque o próprio Wisber, ele vai nessa linha interpretativa, falando assim que elas estão celebrando porque a filha de Jefté foi fiel em se oferecer a Deus como uma dedicação a Deus do seu serviço e de sua virgindade perpétua ali. Mas essa palavra aqui, esse celebrar ou esse lamentar, ele tem um sentido de cântico fúnebre. E há vários acadêmicos que concordam comigo nesse sentido. Então, ou seja, cântico fúnebre é sobre algo trágico que aconteceu, principalmente que ocorre nos casos de morte. Então, por isso que eu fico com essa segunda linha interpretativa de que realmente a filha de Jefté foi sacrificada, ela foi oferecida em holocausto. Caso você gostou desse vídeo, curte aí, tá bom, gente? Se você esqueceu aí que eu pedi no começo, mas curte esse vídeo, compartilhe com a gente, comente aí qual é a sua linha interpretativa acerca desse texto. Deus abençoe.